As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Para muita gente, essa é a porta de entrada para um mundo de magia, com animais que falam e batalhas épicas. Mas sabe, o que será que se esconde de verdade por trás daquele guarda-roupa? Por que essas histórias, escritas há tanto tempo, ainda mexem tanto com a gente de uma forma tão profunda? Pois é, a resposta talvez esteja no fato de que, por trás de toda a fantasia, Nárnia é como um espelho. As aventuras fantásticas ali, na verdade, refletem as nossas próprias jornadas. São histórias sobre os desafios que nos moldam, as escusas que definem quem somos e as verdades que a gente encontra quando menos espera. E olha, talvez nenhuma história mostre isso tão bem quanto A Viagem do Peregrino da Alvorada. Então vamos embarcar nessa jornada e analisar 3 provações que são fundamentais, que realmente testam o caráter dos personagens: a liderança diante da injustiça, a transformação pela ganância e, por fim, a coragem do sacrifício. Nossa primeira parada, então, nos leva a um teste que cai direto nos ombros de um jovem rei: a verdadeira prova da liderança. Imagina a cena. Ao chegar às Ilhas Solitárias, um território que ele governa, o rei Caspian dá de cara com uma situação sombria. O tráfico de escravos rolando solto à luz do dia, tudo por causa da ganância do governador Gampas. E o pior, o próprio povo de Nárnia estava sendo vendido. E a reação do Caspian é imediata, é poderosa. Ele não hesita, não fica de rodeio. Ele vai lá e confronta o Gampas com a autoridade moral, não com desculpas. Ele simplesmente declara o fim do tráfico de escravos, liberta todo mundo e, de forma bem decisiva, tira o governador corrupto do poder. Coloca a casa em ordem. Simples assim. Aqui, a lição é bem clara, né? Liderança de verdade não é sobre ter poder, é sobre ter responsabilidade. É ter a coragem de bater de frente com a injustiça e agir para proteger quem é mais vulnerável. O Caspian prova que é um rei de verdade, não pela coroa, mas pelas atitudes dele. Agora vamos para um desafio diferente. Se a prova do Caspian foi sobre liderar os outros, a próxima é sobre a batalha mais difícil que existe: a de liderar a si mesmo. E essa se concentra em um dos personagens, olha, mais irritantes da literatura: o Eustáquio. O Eustáquio é o retrato do egoísmo. Arrogante, ele despreza todo mundo à sua volta. Quando ele encontra um tesouro de dragão, ele não enxerga história, não enxerga perigo, ele só vê riqueza. A ganância simplesmente consome ele por completo. E então, no momento de pura magia narniana, ali, cercado por todo aquele ouro, ele apaga, pega no sono. E os sonhos dele não são de aventura, nada disso. São só pensamentos gananciosos envenenando a mente dele. Quando ele acorda, a surpresa, ele se transformou naquilo em que tanto pensava. Ele virou um dragão. A ganância que estava por dentro se manifestou numa forma monstruosa por fora. Ele virou um reflexo físico do próprio caráter podre dele. E olha que coisa, como garoto, ele era um inútil, uma pessoa detestável. Mas como dragão, algo muda. A solidão de ser um monstro força ele a refletir. Pela primeira vez ele sente remorso. E, ironicamente, é como um monstro que ele finalmente começa a ajudar a tripulação, usando a força dele para o bem do grupo. A jornada do Eustáquio nos mostra uma verdade dolorosa, mas muito poderosa. Às vezes, é preciso uma transformação monstruosa, uma dificuldade esmagadora, para quebrar o nosso egoísmo. Foi preciso que ele virasse um monstro por fora para começar a curar o monstro que era por dentro. E isso nos leva ao clímax da jornada, a prova final e mais profunda. Uma prova que não exige força nem poder, mas sim a coragem de abrir mão de tudo. A tripulação descobre que, para quebrar uma maldição e completar a missão, o preço é altíssimo. Eles precisam navegar até os limites do mundo conhecido, e um deles precisa continuar sozinho, numa viagem sem volta. E quem se apresenta? Não é o rei, nem os guerreiros, mas o Hip-Ship, o rato, o menor membro da tripulação, mas com o maior coração de todos. Sem nem hesitar, ele se voluntaria. A vida inteira dele foi uma busca por honra e pelo país de Aslan. Para ele, aquilo não é um fim, mas a realização do propósito mais profundo dele. A coragem do Hip-Ship é um daqueles momentos que ficam gravados na memória. Ele nos ensina que o verdadeiro valor não está no tamanho, mas na grandeza do coração e na disposição de se entregar por algo que é maior. Isso levanta uma pergunta interessante. Essa jornada do Hip-Ship é o auge da nobreza ou uma imprudência romântica? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham.
E se momentos de reflexão como este são o que buscam, aproveitem para curtir esta análise, seguir o canal Pneuma BR e ativar as notificações para não perder as próximas. Então, ao final da jornada do Peregrino da Alvorada, o que a gente leva conosco? Qual é o legado duradouro dessa aventura? A história nos deixa lições muito poderosas sobre o verdadeiro peso da liderança, sobre a jornada dolorosa, mas necessária do crescimento pessoal e sobre a nobreza suprema do sacrifício. A ideia de que a maior coragem é dar de si mesmo por uma causa maior. É por isso que Nárnia permanece tão forte. As viagens do Caspian, do Eustáquio e do Hip Ship não são apenas contos de fadas. Elas são como mapas para as provações que todos nós enfrentamos. A responsabilidade, a necessidade de mudança e os sacrifícios que a vida exige. E isso nos deixa com uma última reflexão. A viagem do Peregrino da Alvorada é, no fundo, sobre transformação. E a pergunta que fica é: qual jornada, em nossas próprias vidas, está neste exato momento testando e moldando nosso caráter?